viu aí o embate, né, entre o STF e Eduardo Bolsonaro, que ganhou mais um capítulo nessa terça-feira. A primeira turma da corte condenou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por tentar influenciar investigações e processos em curso aqui no Brasil a partir de articulações feitas lá nos Estados Unidos. Pois é, esse caso tem como foco a atuação de Eduardo junto a políticos e autoridades americanas. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele teria buscado apoio para medidas e também sanções contra integrantes do Judiciário brasileiro, no movimento que a acusação classifica como tentativa de pressão sobre o andamento de processos relacionados à trama golpista. Um dia antes do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da Defensoria Pública da União para adiar a análise do caso. A defesa alegava problemas na composição da primeira turma, mas o relator entendeu que o colegiado tem quórum suficiente para julgar a ação. A condenação foi lida pelo ministro Flávio Dino. Forma-se, portanto, a unanimidade e proclamo. A turma, por unanimidade, rejeitou as preliminares relativas a impedimento do relator, nulidade da citação por edital e não suspensão do processo, imunidade parlamentar, ausência de justa causa. No mérito, estabeleceu a condenação do acusado nos termos do artigo 344 do Código Penal. Mas o que é a atuação jurídica de Eduardo Bolsonaro? Esse julgamento é visto nos bastidores como mais um episódio aí da disputa entre o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. E os resultados podem ter impactos importantes no discurso e na estratégia da direita brasileira nos próximos meses. Eduardo fez uma publicação hoje em uma rede social e aí ele falou o seguinte lá, né, que o ministro, inclusive, esse texto dele foi lido pelo ministro Moraes durante o voto. Vamos ver o que ele disse aí, portanto, nessa publicação, né? Publicação que ele fez depois rebatendo, portanto, todo esse processo que ocorreu hoje à tarde aqui no Supremo Tribunal Federal, né? André, você consegue ler pra gente? Sim, vou ler um trechinho porque ele escreveu muito. Ele falou: Eduardo Bolsonaro ali, né? A Suprema Corte do Brasil está se preparando para me condenar em retaliação contra o presidente Trump. Ele usa essa informação de falar que a Corte brasileira está contra o presidente Donald Trump. Presidente Donald Trump, real Donald Trump, secretário Rubio, como disse ele, e a reestabelecimento da sanção contra o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes é tanto necessária quanto urgente. Não sei quem aconselhou a suspensão dessas sanções, mas fazê-lo foi no mínimo um erro grave. Agora eles estão confortáveis para fazer coisas como nesta notícia. Moraes está esperando, né, o retorno de uma administração democrática radical nos Estados Unidos para que juntos possam fazer com que fazer com você o que estão fazendo comigo hoje. Ele traz essas informações aí em críticas que ele vem fazendo constantemente à Suprema Corte Brasileira, né? Ele põe ali também, considerando a audácia das acusações deles, eles afirmam que cometi um crime ao interagir com autoridades do governo americano. Tal alegação trata efetivamente a própria administração Trump como se fosse uma organização criminosa. Palavras de Eduardo Bolsonaro, condenado nos Estados Unidos hoje, né? Voltou pela condenação, né? Eles desprezam a liberdade, eles se opõem aos valores representados pela administração e eles, se referindo à justiça brasileira, nutrem a mesma hostilidade contra você, secretário Rubio, né? E Scott Bessent. Ele faz ali uma ponte para levar essa briga para cima do secretário do governo americano, Marco Rubio, e também para Scott Bessent. A história mostrou, disse Bolsonaro repetidamente, que aqueles dispostos a silenciar seus opositores políticos dentro de seus próprios países não hesitarão em mirar qualquer um no exterior que defenda a liberdade. São palavras do agora condenado pela Suprema Corte aí por agir contra o país
lá dos Estados Unidos. Síria Caixeta. Obrigada, viu, André? Porque o resfriado aqui pegou, falei, a voz não vai aguentar. Síria tá meio gripadinha hoje aqui. O pessoal tá percebendo pela voz. Pela voz, né? E essa coisa, dá essa esfriada, né, gente? A gente sabe como é que é. Essa mudança de temperatura, vai pra lá, vai pro quente, vai pro frio, a gente vai. Mas vamos tocar no barco. Se você quiser, você me fala, André. Lá, peça ajuda rema aí que eu remo. Agora eu vou pedir ajuda mais uma vez, é pro Ricardo, viu? O Ricardo que continua aqui conosco. Ricardo, e aí? Essa questão aí do Eduardo Bolsonaro agora, ele fez essa publicação no X, respondendo dessa forma. Qual que é a sua análise em meio a todo esse cenário, hein? Eu acho que, além do descabimento da manifestação dele, falta a ele uma assessoria jurídica, né? Em que pese ele ter formação jurídica também. Porque essa manifestação dele nada mais é do que uma chancela da condenação que ele acabou de receber. Eu lembro que a acusação contra ele é de, em favor próprio ou de terceiro, né, coagir as autoridades, no caso o STF, que até tem uma legislação própria e específica para poder obter vantagem ou para poder atrapalhar um processo. Então é exatamente isso que ele está fazendo. É lamentável que a figura de um dos deputados mais votados, né, da última eleição, que é o caso dele, tenha se evadido do país, ao passo de ter sido caçado pela Câmara, né? Não existia à época nenhum tipo de processo contra ele, nenhum inquérito sequer contra ele, e essa condenação que ele está recebendo agora, ela veio de uma investigação que veio surgir quase 6 meses depois que ele havia voluntariamente fugido do país, e exatamente por conta dessas atitudes dele. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista do direito penal, realmente é o ato de um crime, está consolidado aí. Do ponto de vista ético e do ponto de vista da soberania nacional, é lamentável, porque ele quer se valer de autoridades externas para que, no ver dele, na ação dele, o país agisse como verdadeiro vassalo, com medo da atuação indevida e ilegal de uma autoridade estrangeira, deixasse aqui de fazer valer as vezes dos poderes, né? No caso aqui, o Poder Judiciário. Então, realmente é lamentável, e se eu fosse advogado dele, estaria de cabeça bastante quente agora, porque o que ele fez foi confessar o sentido da própria condenação que ele sofreu. Ricardo Souza, professor de Teoria do Estado. Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, por estar conosco aqui no Tempo News. Uma ótima noite para você. Igualmente, é sempre um prazer, obrigado. E, gente, olha, ainda, né, nos assuntos envolvendo a família, né, uma pistola 9mm apreendida durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal abriu mais um capítulo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O armamento foi encontrado com um sargento do Exército que atua na segurança particular do ex-presidente e que afirmou aos policiais que a arma pertence a Bolsonaro. Essa abordagem, gente, aconteceu em Taguatinga durante uma fiscalização de rotina. De acordo com o registro da ocorrência, os policiais identificaram a pistola no interior do veículo e pediram a documentação. Ao verificarem os dados, surgiu a suspeita sobre a situação do registro da arma, o que levou então o militar para prestar esclarecimentos na delegacia. No depoimento, o que aconteceu? O sargento disse que a pistola apresentava um problema mecânico e teria que ter sido, entregue a ele para um conserto simples. Segundo a versão apresentada, o armamento seria devolvido ao ex-presidente hoje mesmo, terça-feira. Agora vamos lá para Brasília, porque o repórter Ed Ferreira Júnior, ele acompanhou esse caso ao longo da tarde de hoje e vai trazer outros detalhes para a gente. Oi, Ed, de cabelo novo, boa noite para você. Boa noite a vocês aí no estúdio, Síria, André, boa noite a quem nos acompanha aqui no OTN. Eu vou contar a história. O que aconteceu? A Polícia Militar identificou uma arma no assoalho de carro durante uma blitz aqui no Pistão Norte, em Taguatinga, na Avenida Hélio Prates, como é conhecida aqui em Brasília. Essa arma foi encontrada no assoalho do carro e o motorista Estácio, identificado como Estácio Leite da Silva Filho, disse inicialmente que ela pertencia a ele por ser segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro como integrante do GSI, que faz parte dessa segurança do ex-presidente. O que acontece é que depois ele identificou, ele admitiu que a arma pertence, na verdade, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que foi retirada da casa dele, estava sendo levada para manutenção e que seria entregue hoje ainda de volta à residência do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes questionou a defesa de Jair Bolsonaro de por que a arma estaria em posse do ex-presidente em condição de prisão voluntária, prisão domiciliar humanitária e que tem um período para ser temporário, tem um período para ser terminado e acaba agora no próximo dia 24 de junho. O ministro Alexandre de Moraes estranhou o fato dessa arma estar com o ex-presidente e questionou a defesa para que ela se explique no prazo de 24 horas da posse de arma e que tem junto com ela um cartucho sobressalente. Esse motorista que foi identificado e se disse como segurança do GSI, falou que estava só levando a arma para um reparo e que a devolveria. Agora, o ministro Alexandre de Moraes também cobrou da Polícia Militar, que é responsável pela segurança do ex-presidente na residência dele e que faz a inspeção dos veículos e de quem entra e quem sai, apreende os celulares e qualquer outro tipo de aparelho eletrônico e de armamento que possa entrar na residência. E a Polícia Militar deu uma resposta já. Esse comando disse que toda a inspeção é feita dos carros que entram e saem da residência e que o carro desse agente não foi inspecionado porque os agentes do GSI, os carros deles chegam a ficar do lado de fora da residência. Então agora é o prazo que é aguardado para que a defesa explique por que Jair Bolsonaro, às vésperas do fim do prazo da prisão domiciliar temporária, que termina agora no próximo dia 24, porque às vésperas disso ele tinha uma arma em posse na residência e essa arma com um cartucho sobressalente estava sendo levada para uma inspeção. É uma arma Glock 9mm, uma pistola Glock 9mm e que agora a gente aguarda a resposta da defesa. Ainda até agora, até o fechamento dessa matéria, que a gente até a nossa notícia, ele não tinha sido ainda, a defesa dos advogados ainda não tinha explicado o porquê. Então, eu volto com vocês aí no estúdio. Ed Ferreira Júnior, muito obrigada pelas informações de Brasília. E esse caso, gente, ganhou repercussão imediata, né, lá no Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou que a defesa de Bolsonaro apresente explicações, como o Ed bem disse, né, em até 24 horas. Entre os pontos questionados estão a posse da arma, a existência de carregador sobressalente e também o motivo pelo qual o armamento teria sido encaminhado para reparo. Moraes também solicitou informações sobre os procedimentos de fiscalização relacionados aos veículos ligados à segurança do ex-presidente. A ocorrência foi encaminhada ao Supremo e passa a integrar os autos que estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Outro detalhe que chamou ali a atenção foi a posição, né, do Gabinete de Segurança Institucional. Em nota, o órgão informou que o sargento não está mais vinculado ao GSI e que a segurança dos ex-presidentes é feita por servidores indicados pelos próprios beneficiários. Enquanto isso, a pistola permanece apreendida para análise. A Polícia Civil ela vai apurar a procedência do armamento e a regularidade da documentação, porque o Bolsonaro, ex-presidente que a gente está vendo na tela, pode ter feito o quê? Ele pode ter transferido essa arma para outra pessoa que era dele, mas ainda não tem clareza. A gente não tem clareza se ele transferiu ou não. Se ele transferiu, não estava com ele, não estava na casa dele, problema não existe tanto problema assim, se estava com outra pessoa. Agora, se sim, está no nome dele, não foi transferida, não há essa documentação de transferência, aí sim o ex-presidente pode ter mais um pepino, mais um abacaxi para descascar. E esse episódio acontece em um momento, né, de pressão jurídica sobre o ex-presidente e, por isso, mesmo sendo uma ocorrência aparentemente pontual, nesse caso ganhou, de certa forma, dimensão política, né, e pode ter novos desdobramentos aí nas próximas horas. A defesa de Jair Bolsonaro, né, já se manifestou sobre o caso. Ana Paula, vamos voltar ao vivo para Brasília, porque tudo pode mudar a qualquer momento. Alguma notícia nova aí, não? Até o momento, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou, André, Síria. Obrigado pelas informações. Então, Ana, tá aí, olha, eles disseram, não falaram nada ainda, vão ter que explicar, vamos ver, pode ser que não haja problema nenhum nisso, claro, mas afinal de contas, a pessoa que estava ali com o carro, estava com a arma, disse, eu levei para consertar e estou levando de volta para o ex-presidente, porque a arma é dele, e aí a gente tem que ver os desdobramentos para ver, afinal de contas, o que vai acontecer.
E aí, gostou do conteúdo? Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Você é muito importante para nós.